Boa noite a todos. É sempre um prazer retornar aqui à casa que nos acolhe desde 2010, quando tivemos a honra e a graça de conhecer o Espiritismo em nossa vida. E, como já foi anunciado, a nossa proposta de reflexão hoje é a gente analisar a que Senhor estamos servindo. Se, de fato, aquele que nos criou, ou se a essa sociedade de consumo que nos impõe cada vez mais e mais um consumo desregrado e irracional. Jesus já falava naquele tempo que não era possível servir a dois senhores. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, São Lucas, no capítulo 16, versículos 3, já nos narra as seguintes palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon, para quem não sabe, era considerado o Deus da riqueza, da prosperidade. Então, tudo que significasse riqueza, prosperidade, era atribuído a Mamon. Algumas traduções, em vez de Mamon, está riquezas ou dinheiro. E naquela época, Jesus já nos advertia quanto ao que viemos passar mais tarde. Mas alguém pode dizer, ele falava para uma sociedade extremamente material. É verdade. Os hebreus ainda tinham um conhecimento muito incipiente da vida futura. Se nós pegarmos o Velho Testamento, todas as suas promessas eram para prosperidade nesta vida ainda, recompensa nesta vida ainda, a terra prometida, sempre Deus lhe dará longa vida sobre a terra. Então, nós víamos ainda uma ideia muito longe da vida futura, que Jesus veio anunciar. Mas se pensarmos mais modernamente, se estamos muito distantes daqueles que talvez fomos nós mesmos em vidas passadas. Será que estamos, de fato, longe do que eles imaginavam? Será que não estamos buscando felicidade única e exclusivamente neste mundo? Mas para falarmos em dinheiro, nós temos que falar, hoje sobretudo, em bens materiais. Nós vivemos numa época, numa sociedade em que o ter passou a ser sinônimo de ostentar. Então, não basta só ter. Não, você não se conforma mais, nós não nos conformamos mais em apenas termos, em entesourarmos o nosso dinheiro. É preciso mostrar, exibir. E o que eu tenho é tudo? Será realmente que é tudo o que eu preciso? A gente, no íntimo, já se fez essa pergunta. Quem de nós nunca se fez essa pergunta? O que eu tenho é tudo o que eu preciso realmente? Poderíamos ainda perguntar, o que é melhor para se viver bem? Ter ou ser? O que chamaríamos de necessário à vida atual? Aquilo sem o que não poderíamos viver? Então, para a gente entender aquilo que de fato é essencial, até porque ninguém aqui vai pregar uma sociedade que não consuma minimamente, até porque todos nós necessitamos consumir. E também esta necessidade de consumo está diretamente ligada a outra lei natural,
que é a lei do trabalho, lei do progresso. Agora, o que queremos refletir é até que medida esse consumo é ou não essencial em cada um de nós. Então, primeiramente, o que é necessário? Qual o conceito daquilo que é necessário e do que é supérfluo, fútil? Necessário é aquilo que não podemos dispensar. O que acontece infalivelmente, o que é indispensável, essencial, tipo a água para o nosso organismo. É um bem, hoje inclusive de consumo, essencial. Nós não passamos sem ele. O supérfluo, o que é demais, demasiado, excedente. Então, o exemplo que eu dei da água, nós necessitamos dela para o nosso organismo. Mas, se não tivermos água gelada, por exemplo, nós matamos a sede com água natural. Então, a água gelada, nesse caso, passaria a ser o supérfluo. Não haveria nada de essencial nela. A natureza dual do homem, entre corpo e espírito, impõe a necessidade de sustentação da vida em seu duplo aspecto. Então, nós temos necessidade de sustentação tanto da vida espiritual como também da vida física, vida material. Ocorre que a maioria dos habitantes deste planeta preocupa-se só com a materialidade da vida, ou seja, assim como os hebreus, nós também, na sua maioria, nos preocupamos quase que exclusivamente com a materialidade da vida, relegando e negligenciando por alguns ignorância, outros indiferença, os interesses espirituais. E aí, essa é a grande diferença que nós temos em relação aos hebreus. Os hebreus não tinham sido ainda apresentados à vida futura. Jesus veio com a missão de falar da vida futura a eles. Nós já temos essa noção. Então, a nossa responsabilidade é maior nesse caso. Entretanto, o Criador dotou todos os seres vivos, particularmente o homem, dos instintos e da inteligência apropriados à conservação da vida, facultando-lhes os meios para tanto. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 26 e 33, nos diz: não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a pergunta que cabe a cada um de nós no íntimo é: a que estamos buscando primeiro? Será o reino de Deus e a sua justiça, que habita em cada um de nós? Ou será as coisas materiais em primeiro lugar, relegando ao segundo plano as coisas do Espírito, as coisas eternas que realmente levaremos conosco quando partirmos dessa? Abraham Maslow, que foi um psicólogo americano, faleceu em 1970, ele propôs a teoria da hierarquia das necessidades. Ficou conhecida a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. E ele dizia que o homem tinha algumas necessidades e colocaria no ápice dessas necessidades a realização pessoal. Se a gente parar para pensar, ele não estava de todo enganado, não. Até porque nós buscamos, na vida material, no fundo, é a realização pessoal. Tanto que os bens hoje servem dessa forma para a gente, de certa forma, nos enganarmos, os bens materiais que adquirimos, nos enganarmos com a nossa realização pessoal. Então, nós estudamos durante vários anos, trabalhamos, alguns morrem de trabalhar, para, no fundo,
o que se buscar é uma realização, entre aspas, pessoal. Logo após essa realização pessoal, viria a estima. Na terceira fila, vamos chamar assim, o amor e o relacionamento. Na quarta, a segurança. E por último, as necessidades fisiológicas, na base da pirâmide. Necessidades fisiológicas seriam aquelas da sobrevivência do indivíduo e preservação da espécie, de segurança, a busca de proteção contra ameaça ou privação, as necessidades sociais, de associação, participação, aceitação por parte dos companheiros, troca de amizade, de afeto, de amor, autoestima, autoapreciação, autoconfiança, necessidade de aprovação social, de respeito, status, prestígio e consideração, além de força e adequação, de confiança perante o mundo, independência e autonomia. E é nesse aspecto que os bens materiais têm servido. É esse propósito, na maioria das vezes, que erradamente os bens materiais têm servido. Por quê? Porque virou sinônimo de autoestima você ter. Você ter um bom carro, você ter uma roupa de marca, você ter um tênis da marca tal. Então você passa a ser reconhecido e automaticamente você passa a, entre aspas, se sentir melhor se você puder ter esses bens. Quando você não tem, você se sente inferiorizado em relação às pessoas que o possuem. E por último, as necessidades de realização pessoal, realizar o seu próprio potencial e autodesenvolver-se continuamente. E agora, a gente falou do Evangelho, né, no capítulo 16, mas se a gente for para o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos também, ele nos fala do necessário e do supérfluo. Na verdade, existe um capítulo lá, dentro da lei de conservação, que trata especificamente do necessário e do supérfluo. E na questão 704, eu vou pegar aqui o livro para ler a questão. Trata dos meios de conservação, certo? A questão 704, Kardec pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? A gente vê tanta injustiça social, e aí, desde aquela época como hoje, né? E aí Kardec, preocupado com isso, fez uma questão óbvia. Ora, quase como que dizendo assim, mas com tanta injustiça social ao meu redor, será que Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece realmente os meios a ele para isso? E a resposta dos Espíritos qual foi? Sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil. O supérfluo não é jamais. E aí Kardec já completa, né? Mas se é assim, então eu posso entender que os que não têm é porque não fizeram por isso, não buscaram, então, os meios de sobrevivência. Então Kardec, na sequência, já arremata e pergunta: por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Aí os Espíritos respondem: é que o homem a negligencia, um ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A natureza produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem enxerga no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã.
e há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez. Quando vem o tempo da escassez, em verdade, eu vos disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regar. Então, o que nós vemos com isso é que nós estamos investindo única e exclusivamente, ou quase que única e exclusivamente, no supérfluo. E quando nós investimos no supérfluo, obviamente, vai faltar o necessário a muitos. É estimado que para consumir o que os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos, consomem, se todo o mundo, se todo o planeta consumisse o que eles consomem, seria necessário 4 planetas. 4 planetas, imagine. Os ambientalistas, eles sempre costumam dizer qual o dia em que a Terra chegou ao limite máximo no ano. Então, eles escolhem uma data que diz que até ali nós já consumimos tudo que seria necessário para o ano inteiro. Esse dia já passou, inclusive, foi dia 8 de agosto de 2016. Para vocês terem uma ideia aqui, qual é a nossa situação, quando é o dia da sobrecarga da Terra. Quando esse dia da sobrecarga da Terra começou a ser medido no ano 2000, no dia 5 de outubro de 2000, nós já tínhamos consumido todos os recursos naturais para um ano, necessário para um ano. 2001, 4 de outubro. 2002, 30 de setembro. 2003, 21 de setembro. 2004, 13 de setembro. 2005, 6 de setembro. 2006, 4 de setembro. 2007, 2 de setembro. 2008, 4 de setembro. 2009, 8 de setembro. 2010 para cá, já entramos em agosto, 31 de agosto. 2011, 27 de agosto. 2012, 25 de agosto. 2013, 22 de agosto. 2014, 19 de agosto. 2015, 13 de agosto. E 2016, 8 de agosto. Possivelmente, ano que vem, antes dessa data de 8 de agosto, nós já teremos esgotado os recursos necessários para um ano. Aí alguém pode estar se perguntando, sim, mas e como é que a Terra suportou? E vem suportando de lá para cá. Quando se começou a medir, né? Porque já começou bem antes. Aí eu gosto muito de André Trigueiro, palestrante espírita, ele usa sempre um exemplo do elevador. Diz, quando você olha a capacidade do elevador, aquilo ali não é por nada, não. Eles tiram aquilo ali por uma média de uso. Então, quando você entra lá que tem capacidade para 8 passageiros, ou peso tal, se entrar o 9º passageiro, ou se entrar um passageiro a mais que vai causar uma sobrecarga, é óbvio que o elevador não vai cair. Mas isso, com o passar do tempo, vai diminuir a vida útil do elevador. Então, ele dá esse exemplo do elevador para mostrar o quanto nós estamos sobrecarregando a Terra. E vai chegar um dia que isso vai ter fim. Enquanto nós não nos conscientizarmos que, ao consumirmos, nós estamos cada vez mais degradando o meio ambiente, cada vez mais causando a nossa própria extinção enquanto espécie, nós vamos continuando alimentando esse sistema. Vocês já pararam para pensar, para observar as estimativas do Natal, para saber se o Natal do cada ano foi bom ou ruim? Já pararam para observar? Sempre é em relação ao ano anterior. O Natal do ano passado cresceu tanto em relação a 2014. 2014, tanto em relação a 2000. Ou seja, é crescimento em cima, é exponencial. E onde é que a gente vai parar? Há recurso suficiente na Terra para garantir esse consumo todo, que a gente espera, que a gente almeja a cada ano, ou pelo menos que a gente não, o mercado almeja vender? Fica essa reflexão. Mas Kardec também
sabiamente, pergunta aos espíritos se é possível ao homem saber o limite, então, do necessário. Porque, já que existe o que é essencial para nós consumirmos, deve existir também um limite, né? Então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos superiores respondem: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, é muito útil a resposta se nós imaginarmos no dia de hoje, né, o quanto a gente haja gastar todo dia. Sempre chega aquela mensagem na televisão: é só amanhã, vai acabar, enquanto durar o estoque. E a gente diz: eu estou com um barbeador elétrico aqui que eu ganhei do Dia dos Pais do ano passado, mas só um barbeador não faz mal não. E tome usar o cartão de crédito. Aí compra um barbeador elétrico novo. Aí comprou um fogão ano passado, mas o fogão já está tão estragado, compra outro fogão e coloca o cartão de crédito. Quando a gente vê, a gente não tem, o cartão de crédito já superou o que a gente recebe no mês. E justamente é isso que os espíritos respondem a Kardec na questão 715. O sensato conhece por intuição. Então, era só intuir que aquilo ali não ia dar certo. Se você começa a usar o cartão indefinidamente, sem até estourar o limite, é óbvio que aquilo ali vai afetar no seu salário. E muitos o conhecem justamente à custa de suas próprias experiências. Então, quando chega a fatura, aí a gente entende a mensagem. A questão 716. Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? E aí os espíritos respondem: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. E se a gente parar para pensar, muitas das nossas necessidades são artificiais. É só imaginar, por exemplo, por que eu tenho necessidade de comprar, um exemplo, para quem bebe 1 litro de uísque. É uma necessidade artificial. Qual a necessidade que eu tenho de ingerir aquilo? Nenhuma. Só faz mal ao meu organismo. É uma ilusão para quem acredita que aquilo ali vai lhe deixar mais alegre, que não deixa. Pode até deixar em algum momento, mas logo em seguida vem a consequência. Ou uma ressaca, ou, enfim, uma depressão pós-ressaca, sempre traz alguma consequência. E essa necessidade, aquilo era realmente necessário para mim, no exemplo que eu dei do uísque? Aquilo é necessário? Não, é uma necessidade artificial. O mercado criou aquela necessidade, eu fui lá e comprei. Então o mercado, como eu comprei, o mercado colocou outro litro de uísque para eu comprar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. E assim é em cadeia. E a gente vai comprando, e nunca vai parando para pensar como é que é feito isso. Se realmente eu tenho necessidade daquilo. Ou se aquilo foi uma imposição do mercado, e eu criei aquela necessidade na minha vida. Então, fica também essa reflexão para a gente parar e analisar. A questão 717, Kardec pergunta: o que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? E os espíritos respondem taxativamente: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionaram. Então, cada superficialidade que a gente está criando é uma necessidade que a gente está tirando de alguém. Pode ter certeza disso. E se a gente está ajudando a isso, a gente vai responder por essa privação que a gente ocasionou. Talvez até voltando no lugar daquele, na situação, melhor dizendo, daquele em que a gente privou do necessário. E Kardec faz o seguinte comentário a essa questão: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria,
e os espíritos que editaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então, Kardec deixou bem claro, ele não estava propondo, nem os espíritos disseram isso, que a gente voltasse ao estado de selvageria, não. Não é simplesmente, vamos parar de consumir tudo que a gente consome. Pronto. O homem criou a internet. A internet hoje é necessária. Eu estou falando agora, vocês estão me ouvindo aqui, e vários estão ouvindo em casa, em várias partes do país, talvez, me ouvindo agora, me vendo e ouvindo agora. Então, a internet foi uma conquista da sociedade moderna que acabou se tornando um bem necessário. Talvez, não sei se essencial, se não passaríamos sem ela, até porque vivíamos sem ela até alguns anos, né? Mas, de certa forma, nos propiciou a lei do progresso. Então, progredimos nessa tecnologia. Então, o que Kardec diz é o seguinte, não estou dizendo para vocês, voltem a viver como os selvagens, não. Apenas consumam o que de fato traz alguma essencialidade para a vida de vocês. Em resumo, deixe de viver na superficialidade, que é isso que a maioria das pessoas vivem quando consomem. Porque esse consumo exagerado traz essa falsa sensação de que, eu estou consumindo, eu estou sendo reconhecido pela sociedade, então eu sou o cara, eu sou aquele... Por quê? Porque eu sou reconhecido por essa sociedade. Só que Kardec diz, mas é isso aí que é o essencial para a tua vida? E a vida futura? Tá? Você está abnegando ela quando você se coloca no mesmo patamar das outras pessoas, porque existe uma coisa que se chama efeito manada. Semana passada, chegou no Brasil um jogo tal de Pokémon GO. Ave Maria. E eu já não aguento mais ouvir falar. Mas já que falaram tanto, eu vou falar aqui então. Aí esse Pokémon GO, o que nada mais é do que efeito manada. Já observaram uma manada? Preste atenção naqueles documentários da Discovery. Preste atenção. Basta um ruído. Um sai em disparada. Os outros vão atrás. Se algum aqui tivesse a capacidade de se perguntar, de se comunicar com os animais, por que vocês estão correndo? A maioria talvez dissesse, não sei, ele correu primeiro, eu fui atrás. A gente está indo nesse mesmo caminho. No fundo, a gente está indo nessa mesma andada. Ou seja, E lembrei agora de um caso. A gente, alguns anos atrás, no Black Friday, que o Black Friday é americano, né? Mas nós até isso, nós importamos. Porque qual é a ideia do Black Friday? O Black Friday é a liquidação pós o Dia das Graças lá, Ação de Graças, que eles comemoram lá, que é em novembro. E eles, como a gente tem aqui a nossa liquidação de Natal, que é geralmente entre o Natal e o Ano Novo, lá eles têm o Black Friday, que é depois do Dia de Ação de Graças lá. E nós importamos isso para cá sem nem ao menos traduzirmos. E aí, alguns anos atrás, a repórter da GNT começou a entrevistar uma fila enorme, um inverno, Nova York, abaixo de zero, e aquela fila enorme, as pessoas para comprar no Black Friday. Aí encontrou justamente quem? Brasileiros. Foi entrevistar os brasileiros. E aí, quando chegou para eles, perguntaram, e aí, vocês vieram aqui, estão fazendo o que e tal, vieram também aproveitar a promoção, não sei o que, do Black Friday. Aí ele disse, não, na verdade, a gente estava aqui porque a gente combinou que ia se encontrar, mas eu não sei muito bem o que é que eu estou fazendo aqui. Ou seja, é um efeito manada do que eu acabei de falar. Então, na verdade, ele estava ali porque viu um monte de gente na fila, combinou com outros brasileiros de ir, pronto, e todos se encontravam lá.
Então, ele sequer sabia o que estava fazendo ali. E a gente muitas vezes consome nessa ideia, sem saber muito bem o que estamos consumindo. Então, os limites entre o necessário e o supérfluo. O limite entre o necessário e o supérfluo não é exato nem absoluto, mas sim relativo às condições de vida proporcionadas pelos avanços da civilização, que criam novas necessidades. Pode-se, porém, dizer que são essenciais aos homens todos os bens de relevância para sua sobrevivência, para que desfrutem de relativo conforto e possam participar da vivência social. E supérfluos, todos os bens que servem a outras finalidades, tais como o luxo e a satisfação do orgulho, bem como os que, acumulados e improdutivos nas mãos de poucos, fazem faltas a muito. Tudo é, pois, relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Os espíritos superiores nos afirmam que a Terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centro para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Lembrei da parábola, nessa passagem, da parábola dos talentos, né? Que o Senhor chegou para os servos e entregou os talentos a cada um. E o primeiro e o segundo multiplicou esses talentos, e o último guardou e não multiplicou. Então, o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos, né? Vamos fazer aqui uma comparação entre os talentos e os bens, porque os bens que nós temos nesta vida são empréstimos de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com esses bens? Será que estamos multiplicando sob a forma de fraternidade e de caridade? Ou estamos acumulando cada vez mais e mais e mais? E aí chegará um dia em que teremos que prestar conta desses bens que recebemos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Por fim, o Espírito André Luiz, ele nos dá algumas medidas que podem nos servir de roteiro para auxiliar a educação da nossa ânsia de consumo e de acúmulo de bens, de forma a investir com mais segurança no nosso crescimento espiritual. Então, a primeira dica, primeira medida do Espírito André que ele sugere é: não converta o próprio lar em museu. Então, aquelas quinquilharias, aquelas coisas que nós não usamos, aquelas coisas velhas, passemos adiante, esvaziemos os nossos guarda-roupas, enfim, as nossas gavetas, os nossos armários. E aquilo que não nos serve, com certeza está fazendo falta a alguém. E nós preferimos deixar mofando, com cheiro de naftalina, nos nossos guarda-roupas. Utensílio inútil em casa, segunda medida, utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus
renova o próprio caminho. Então, como eu falei antes, será que nós estamos fazendo circular aqueles bens que nós recebemos por empréstimo ou estamos guardando? A terceira medida, transfigure os apetrechos, que lhes sejam inúteis, em forças vivas do bem. A quarta medida, retire da despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Quantos bens nós não deixamos se vencer, passar o prazo de validade na despensa, para depois jogarmos na lata do lixo, quando poderíamos ter doado, ter passado aquilo adiante? Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-os aos viajores desnudos da estrada. Quem tem mais de 30 anos, ninguém precisa levantar a mão para não confessar a idade, vai se lembrar que existia, pelo menos nas famílias mais abastadas, eu quando era criança, eu ficava, entre aspas, invejando as casas dos colegas que tinham um armário embutido, né? Que hoje a gente trocou por closet. Então, a gente tinha um armário embutido que já era uma coisa assim fantástica, fenomenal. Então, eu tinha uma cômoda no meu quarto que era para guardar minhas coisas. Mas quem tinha um armário embutido já guardava um monte de coisa ali. E hoje imagina um closet que virou uma dependência da casa. Existe até decoradores de closet, pelo amor de Deus. Decoradores de closet. Quer dizer, você hoje vai comprar uma casa e você virou um item necessário, ou da casa ou do apartamento, ter um closet. Que é para quê? Para guardar quinquilharia. Porque a maioria das coisas que nós temos, a verdade é que nós não usamos. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Elimine, mas não vá no dia seguinte na loja comprar outro mobiliário, não. Pega aquele que não está usando, passe à frente, passe adiante, mas não caia na tentação de ir na loja tal, porque está anunciando a promoção, uma liquidação, e comprar outro, porque aí você vai estar fazendo a mesma coisa. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando a aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforma em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Inclusive, essa aqui foi para mim, porque eu tenho vários livros que eu comprei, inclusive aqui na livraria da Seja, que eu ainda tenho que ler, estão lá guardados na livraria. E muitos, eu tenho certeza que muitos também aqui se viram nessa situação. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então, essa é a mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, capítulo 2, Excesso em Você, psicografia de Franciscano Xavier e Valdo Vieira. E aí, a pergunta que nos fica como reflexão é o que é mais interessante para cada um de nós, né? Que cada um possa se responder. É o ter ou é o ser? O que é que viemos buscar nessa vida? A gente sabe o objetivo, a gente já parou para pensar, cada um aqui já pensou o objetivo da nossa reencarnação? O que é que viemos fazer aqui? Mesmo caso tenha alguém aqui que não seja reencarnacionista, mesmo essa pessoa já parou para pensar qual o propósito da sua existência? Foi ter? Foi acumular riquezas, acumular bens e depois deixar tudo? O mais importante é o ter ou é o ser? É essa pergunta que eu queria deixar como última reflexão para cada um de nós. Porque a reencarnação, pelo menos até onde eu aprendi, a gente veio com o objetivo de
intelectualizar essa matéria, esse corpo físico, a quem meus pais deram o nome de Wittenberg, e sublimar os meus sentimentos. Porque sublimando os meus sentimentos, eu estarei subindo na gradação espiritual, que é justamente o meu propósito, o propósito da minha criação. Se isso é o meu objetivo, se é sublimar os meus sentimentos, por que eu tenho que me apegar, então, às coisas materiais, que vão ficar, que vão passar? Fica essa reflexão e cada um possa ter no seu íntimo a resposta. E possa se perguntar, de agora em diante, o que é que eu estou fazendo para me desapegar? Desapegar de tudo, não só das coisas materiais, inclusive das pessoas mesmo. Será que estamos sendo pais protetivos, namorados, maridos, mulheres protetivos, obsessivos? Então, cada um no seu íntimo possa imaginar se está realmente exercitando o desapego ou não, ou se estamos cada dia mais nos apegando a eles. Por fim, eu queria deixar uma mensagem de Emmanuel, uma pequena mensagem em vídeo.
Muita paz a todos.